Mundo Delas Podcast. O podcast que se propõe a tratar dos assuntos do universo feminino, trazendo para vocês várias informações para colorir, suavizar, perfumar e tornar o nosso mundo feminino muito leve e divertido. Hoje vocês vão se surpreender com uma linda convidada que vai nos abrilhantar com todo o seu conhecimento. Nós estamos aqui com a honra de ter para conversarmos a Sandra Santos, uma grafóloga, especialista que ministra cursos na Faculdade Getúlio Vargas de inteligência emocional, um tema muito atual e que está em todas as conversas nas empresas, nas rodas de conversa, até no happy hour. Então, com vocês, Sandra Santos, explicando para nós o que é esta grafologia. Sandra. Gratidão, primeiramente, por estar aqui. Gratidão a você que oportunizou-nos nesse intuito de conectarmos um assunto tão diverso, tão diferenciado quanto a grafologia. A grafologia ela é uma ciência, e sim, é ciência, porque trata de aspectos de caracterizar personalidade e caráter a partir da observação da escrita de uma pessoa. Então, a nossa escrita ela é única, bem como a nossa fisionomia, bem como a nossa voz, o som que a gente emana, enfim, todos os detalhes. E a letra, não diferente disso, ela propõe um estudo, que é uma elaboração de perfil grafológico a partir da observação da letra de uma pessoa. É muito interessante, né, Sandra? Porque a palavra escrita, ela foi introduzida na raça humana lá na época do Egito. Sim. E antigamente as pessoas se comunicavam pela voz, pelas palavras faladas, sim, né? Então é aquela história de falar o que eu falo, falei, tá falado. E depois vieram os contratos, as maneiras que eles tinham de deixar ordens e contratos mesmo para fim de posse, né, de propriedade. Sim. E hoje nós estamos vivendo até um outro paradigma. Com o mundo eletrônico, nós vemos esses jovens que deixaram de escrever. Exato. Eu mesma, na minha profissão, utilizo o prontuário eletrônico, Sandra, e eu acabo escrevendo menos, porque eu amo escrever, escrevo que bem legal. Rápido. Eu considero que eu tenho uma letra até bonita. Sim, é muito bonita, quando eu tenho gente. tempo de escrever, né? Porque letra de médico é uma letra esgarranchada, né? Só farmacêutico decifra. Mas eu gosto de escrever, eu gosto de assinar, porque eu acho que é isso que você disse. É você imprimir naquele papel, você concretizar uma atitude, uma ação. Então, eu sinto falta dessa assinatura. E fico imaginando, hoje, as crianças, a escola, né? Como que faz falta essa grafia, o grafismo? Como que você vê isso? Essa é uma pergunta bastante recorrente de um tempo para cá, né? Nós vivemos os últimos 15, 16 anos aí a maior revolução da informação que se tem notícia. Então, hoje, a velocidade, né? Nós podemos conversar ali em tempo real, através de um vídeo, como se a pessoa estivesse na sala da casa da gente a milhares de quilômetros de distância. Então, essa parte foi muito boa. E, ao mesmo tempo, as pessoas perdendo um pouco o hábito da escrita. Mas, primeiro, não totalmente. E as pessoas sempre precisarão ser alfabetizadas. Então, assim, às vezes eu brinco, eu falo, gente, a grafologia, talvez daqui a uns 100 anos ela acabe, mas eu não acredito, porque precisará ser alfabetizado. Porém, é muito importante que a gente observe um determinado assunto, que é assim, ó. Eu tenho 30 anos e meio de caminhada grafológica, mais de 100 mil perfis elaborados até aqui. E é muito diferente a maneira como eu observo hoje um texto, da maneira como eu observava quando foi ali o início da história da grafologia. Então, veja bem, enfim, do meu contato com a grafologia, porque no Brasil ela existe desde 1900. Então, ela é bem antiga. Na França, onde surgiu, 1742. Então, assim, é bem antiga. E, infelizmente, principalmente no Brasil, as pessoas não conhecem muito. Porém,
é um assunto, é um tema realmente muito utilizado e, sobretudo, com esses pequenos cuidados. Por exemplo, a caneta, quando a grafologia surgiu, 1700 e pouco ali na França, a caneta, qual caneta que era naquela época? Nanquim. A caneta nanquim, a caneta de pena, tinteiro. Hoje, se eu escrevo com uma caneta tinteiro, ela borra tudo. Então, assim, convencionou-se a esferográfica. Então, a caneta original para uma elaboração de um perfil é a caneta esferográfica. Então, são atualizações da técnica. Eu sou filiada às sociedades de grafologia do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Já tive a oportunidade de fazer um curso de grafopatologia, inclusive em Buenos Aires, acompanhando essa proposta. E o que a gente entende é isso, precisa de ligeiras adaptações, né? Inclusive tem uma lei, a 14.870, que proíbe a ilegibilidade médica. Proíbe. Então, assim, e a tua letra, longe de ser letra agarranchada de médico, porque não é. Então, assim, mas essa lei já vem com a proibitiva desde 2005, 2006, é uma lei muito antiga. Então, é isso, são as evoluções que as ferramentas vão trazendo e a grafologia não foi diferente. E só para contextualizar, né, a grafologia é um estudo. É um estudo. Mas que é utilizado em várias áreas, né, Sandra? Sim, várias áreas. Não é só para fazer essa avaliação da personalidade, do comportamento, que a Sandra é grande especialista. Conta para nós as outras utilizações da grafologia, só para as pessoas entrarem mais em contato com essa grande oportunidade de saber dessa técnica. É muito boa essa pergunta, porque de verdade, às vezes, fica meio que vazio na cabeça das pessoas, né? A grafologia ela é utilizada para orientação vocacional e profissional. Ela é utilizada para reengenharia de pessoal. Então, hoje, particularmente eu e a Sucesso Sempre, que é a minha empresa, em sociedade com a minha querida sócia Celine Vieira, nós pragmatizamos a grafologia para contratação de pessoal e para reengenharia. Em grandes empresas, inclusive, nós estamos na Gerdau, nós estamos na Anglo, nós estamos na Vale, né, de Minas, fazendo esse trabalho de contratação e de reengenharia de pessoal. Ela é muito utilizada também para processos terapêuticos e psicoterapêuticos num primeiro momento. Eu, inclusive, oportunizo as pessoas com uma mentoria grafológica, né, porque eu tenho outras especializações, eu sou filósofa clínica, eu faço parte da Academia Brasileira de Neurociência, por isso a gente ministra, agora menos, né, o curso de gestão de pessoas e desenvolvimento da inteligência emocional na Fundação Getúlio Vargas por conta disso, desse preâmbulo. Então, assim, eu também bebo em outras fontes. Porém, enquanto proposta grafológica, ela é muito utilizada, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. E tem uma outra certificação também, que eu também a possuo, graças a Deus ali, que é o quê? A perícia grafotécnica. Normalmente as pessoas nunca ouviram falar assim de grafologia, muita gente nunca ouviu falar, mas a perícia muita gente conhece, então é muito legal para analisar a veracidade ou a inveracidade de um texto, de uma assinatura, de uma carta, só uma assinatura, o que for. Então esse trabalho também é muito utilizado. A grafologia, na verdade, ela pode ser usada para várias áreas, inclusive quando eu ministro os cursos de grafologia, eu já tive a oportunidade de fazer isso na Europa, aqui no Brasil praticamente em todas as capitais, em breve a gente estará em Goiânia fazendo isso também. Então, assim, o curso de grafologia, se você que está aí me ouvindo, você tem que contratar uma babá, um cuidador de idoso, marido de aluguel, alguém para entrar dentro da sua casa e receber uma chave, e hoje, infelizmente, nós temos de fato que nos precaver e muito, a grafologia te atende. Então, ela, como curso livre, é um conhecimento independente que pode te auxiliar enormemente em várias áreas da vida. Você não precisa ser um gestor de RH, você não precisa ser um líder para utilizar essa ferramenta. E até essa questão da perícia técnica, né? Se a gente for pensar nessa evolução e na modernidade, com o apoio da inteligência artificial na edição de textos, trabalhos científicos, a grafologia pode também entrar ali para autenticar a veracidade das assinaturas e de várias outras questões, né, Sandra? Pode. Então, vocês estão vendo que é uma técnica que tem utilidade desde o passado, foi criada lá na época do Egito, foi a escrita, né? A grafologia tem origem na França. Sim.
e chegou no Brasil em 1900. Então, para vocês verem que é algo muito antigo, muito certificado e que a Sandra tem essa grande habilidade de trazer essa visão associado ao comportamento da inteligência artificial. Ou seja, ela modernizou a avaliação grafológica e com isso ela tem mais habilidades para poder avaliar o perfil comportamental das pessoas, que é uma grande aplicação, acho que a mais fácil, não, a mais proveitosa de todas, né, hoje em dia, porque a perícia fica restrita a determinados laudos técnicos, né? Isso. E a questão da avaliação médica mesmo, no caso de uma psicose, de uma intervenção, também é em casos muito específicos, né, Sandra? Mas acontece, a gente percebe. Sim, e é mais comum nessa avaliação comportamental, até para traçar um perfil comportamental / emocional, muito aplicada nas organizações, para você buscar acertar numa contratação, numa progressão de carreira, né? Porque isso faz toda a diferença. Sandra, quais seriam as principais qualidades ou as principais dificuldades que a letra pode apontar assim de cara? Ai, são muitas, assim, veja bem, no universo das empresas, importante ressaltar isso, nós tivemos, estatisticamente comprovado, 33,5% de diminuição no turnover. Então, olha a potência disso. Fecha aspas, só para não esquecer essa informação. E só para lembrar, não é a característica se a letra é feia ou bonita, né, Sandra? Não tem nada disso. Não é a beleza só da letra. Até porque a beleza depende do observador, né? Então, nem sempre... Eu, particularmente, gosto de uma letra bonita. Sim. Então, claro, a gente, na escola antiga, fazia caligrafia. E eu tenho uma grande frustração, vou confessar para vocês. Eu busquei orientar meus filhos a fazer caderno de caligrafia, mas estavam todos em branco. Sandra, eu joguei fora, tive que doar, aliás, o caderno em branco. Eu passava uma lição diária para eles fazerem. Nunca fizeram, porque eles são muito digitais, né? Mas hoje, como que é a letra deles? Horrorosa. Você podia ter trazido para eu ver, né? Bem, vamos voltar então na questão. O que é possível de perceber? Tudo! Performance, veracidade, inveracidade, capacidade comunicacional, dificuldade comunicacional, facilidade, as skills, as principais skills desenvolvidas e solicitadas como demanda dentro das academias e das empresas também, como accountability, prontidão, repertório, facilidade de convivência com clima organizacionais e pressão, trazer a solução juntamente com o processo ali, sentimento de dono, tudo isso é identificado na letra. Na verdade, o meu desafio, né, e aí eu te desafio agora, caso você, nosso querido ouvinte e web espectador que está aqui nesse momento, queira conhecer, no final nós vamos passar os nossos créditos e você pode mandar um textinho para mim, de 3 a 5 frases, assinado, caneta preta ou azul, papel em branco, sem pauta, uma foto desse texto me manda e eu faço gratuitamente para você uma amostra de perfil. Parece que você trouxe uma amostra aí de uma pessoa, né, também? Trouxe. Então, é a única maneira de se conhecer, saber direitinho como é. Isso é muito interessante porque é uma maneira que nós temos de conhecer uma parte escondida de nós. Exato. Que seria aquelas questões guardadas que vêm até da ancestralidade. Eu brinco que é o modus operandi que faz com que nós tomemos as nossas decisões, né, Sim, Sandra? Sem dúvida. E muitas vezes esse mundo muito dinâmico, muito rápido, o excesso de compromissos que as mulheres têm hoje em dia, já que nós estamos no mundo delas, faz com que elas liguem no automático e repliquem sempre aquele mesmo comportamento, Exato. Porque é o que deu certo ontem, por que eu vou mudar hoje? Exato. E a letra já pode demonstrar isso, que você está guardada, você está fechada, você não está se abrindo para o novo. E ter novidades, né, novos comportamentos, é uma necessidade da era moderna. Mais do que nunca, hoje, com o mundo globalizado, esse mundo que modifica a todo tempo, a inconstância das informações
faz com que o cérebro perceba esse estresse e nós estamos constantemente em resposta adaptativa de fuga, luta e fuga. Então, quando você conhece o que você está expressando na sua letra, com a orientação de uma pessoa que é graduada para isso, você consegue muitas vezes reverter algumas coisas, né, Sandra? Você consegue ler na grafia da pessoa e recomendar mudanças? Como é que seria isso? Sim, a gente elabora, então eu faço a elaboração do perfil grafológico, eu entrego isso para você em uma gravação e em seguida nós marcamos um novo momento em que eu faço uma sessão de dicas daquilo que é possível e passível de melhora dentro daquele contexto. As nossas escolhas, elas são responsáveis pelos nossos resultados, ou seja, os nossos resultados, eles se ligam diretamente às escolhas feitas. Então, boas escolhas levam a excelentes resultados, certo? Então, veja bem, se uma pessoa, ela traz essa abertura consciencial para ela ouvir e para mergulhar na proposta do autoconhecimento, com toda certeza, ela tem muito mais ferramenta, porque o autoconhecimento é algo que assim, a gente ouve falar desde na época pré-socrática ali, dos antigos filósofos, né, em que o conhece-te a ti mesmo, ele é verdadeiro. O que eu ganho me conhecendo melhor? Eu não sirvo de tapetinho para ninguém, eu não aceito relacionamentos e conexões desfavoráveis e tóxicas, eu realmente coloco os limites porque eu sei do meu valor. Eu também não me furto a oportunidade de melhorar. Então, eu sou um pouco contra esse cenário de que tudo é autoestima, autoestima, autoestima. Tem hora que tem que observar também, ver se... Talvez seria muito importante você abraçar um determinado comportamento que você entende como sombra para olhar para ele para resolvê-lo. Então, nesse sentido, a grafologia pode sobremaneira ajudar. E já que a gente está falando, então, do arcabouço feminino, do universo feminino, né? Uma outra área que eu também milito são as constelações familiares. Eu sou consteladora há quase 10 anos e eu faço exercícios de constelação tanto presenciais quanto distantes também, online, e eu percebo que existe uma vinculação muito forte das mulheres. Eu costumo dizer que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É uma coisa absurda, né? E qualquer coisa que deu errado no histórico do seu filho, a primeira pergunta que a mãe faz é: onde foi que eu errei? Né? Então, eu antes de vir para cá, eu ainda assisti ali uma entrevista com a nossa querida Luísa Brunet, em que ela contava ali de público que a mãe dela sofreu violência doméstica por mais de 40 anos, a avó sofreu violência doméstica por mais de 25 anos, legalizando, normalizando isso como se fosse uma coisa mais incrível e normal do mundo. Até que ela chega a um momento em que ela, né, foi aquela tragédia que a gente ouviu aí há algum tempo atrás, em que em Nova York ela estava lá com um companheiro que o marido foi receber um prêmio, e quando voltou ele a espancou e ela falou: aqui está o limite, e independente da força ou de quem ele seja, eu vou sim abrir o verbo. E ela veio e lindamente ela se colocou à disposição, lógico que também levou suas pedradas, porque assim funciona, infelizmente, né? Então, é exatamente isso. Quando eu tenho minha autoestima ok, eu sei do meu valor, eu sei da minha potência, do meu potencial, eu vou fazer tudo para realmente valorizar também as minhas escolhas. Então, nesse sentido, a grafologia ajuda sobremaneira. Você se conhecendo melhor, jamais você vai estar fora de lugar, refém de críticas e de elogios também, vai ser quem de verdade você já é. Ô Sandra, e a grafologia muda? Nós mudamos o jeito de nos expressar através da nossa escrita? Graças a Deus, né? Porque se você pegar a sua letra de adolescência, se você pegar a sua letra aí de uns 10 anos atrás, você vai identificar grandes diferenças. E a de todo mundo é assim. Por mais que a pessoa observe e fale assim: ah, não mudou nada, ela está olhando com um olhar leigo. Quando existe a observação de um profissional de grafologia, ele vai pontuar. No curso que eu ministro de grafologia, ensinando as pessoas a fazerem essa técnica, eu peço para que as pessoas tragam cartas antigas para que a gente faça um movimento chamado grafogênese, que é o quê? Identificação dos mais variados momentos em que realmente houve uma mudança. E detalhe importante, hein? Alguma coisa acontece e uma pessoa, ela muda.
Na verdade, abre aspas, as pessoas não mudam. As pessoas saem do instinto e vão para a consciência, certo? Então, a gente é o que já dizia Nietzsche, né? Tu te tornas aquilo que em essência já és. Ok. Porém, se ninguém com fome, sede e ausências primais vai agir na essência. Não. Então, a pessoa realmente ela precisa desse aporte, desse apoio energético e funcional também. Então, as pessoas, acontece alguma grande coisa na vida dela e ela muda. Ela muda, a letra reflete imediatamente. O contrário também é vigente. Eu posso trabalhar um determinado traço do grafismo para mudar o comportamento. Olha aí que legal. Que é o grande segredo. Aí é o plus. E é o seu trabalho maravilhoso, né? Você identificar na grafia uma dificuldade ou essa manutenção deste comportamento. Sim. E sugerir uma mudança, porque quando a pessoa escreve, a leitura que ela tem do que ela escreveu vai moldar um comportamento diferente. E o motriz, né? A forma mesmo de pragmatizar. Porque a gente não escreve com a mão, nós escrevemos com o cérebro. São impulsos neurais, nasce o lobo frontal a partir da história das memórias que a gente vai recebendo aqui, vai até o nosso, desce pela medula, e aí os impulsos nervosos é que dão as características gráficas do nosso desenvolvimento do grafismo. Então, a partir de uma mudança consciente disso, naturalmente eu fluo melhor. Como eu expliquei, a vida da mulher muito repleta de atividades, né? As mulheres hoje têm toda a dinâmica da família, sim, os filhos, o esposo, os pais que também envelhecem, adoecem, os pets, as demandas das empresas, a evolução profissional para se posicionar na carreira. Sim. Então, e a inconstância das informações que nós chegamos, porque antigamente a pessoa tinha um cargo na empresa, ela ficava ali de forma vitalícia. Hoje em dia, a empresa passa por uma revolução e substitui, sim, ou por um mais jovem, ou porque aquela função não existe mais, porque exato, a inteligência artificial ou os comandos automatizados, sim, fizeram com que aquela profissão ficasse desnecessária. Então, é muito estressante, né, Sandra? E mediante esse estresse, de acordo com o nível de nutrientes, a alteração hormonal, que é o que a Sandra falou, não é só uma informação, tem que ter o físico, tem que ter ajuda. Claro. E a parte de nutrição, ela é a base para que você consiga construir esse modelo novo de mudanças. E nisso, o comportamento aprendido e praticado até ontem, que manteve a vida, ele pode estar sendo doentio, mas a pessoa não percebe, não tem essa leitura. Normatizou, né? E normatizou, exatamente. E está escrito ali. Então, é muito importante contar com a ajuda de uma pessoa que tem toda essa habilidade, esse carinho, essa experiência, para que você conheça-se e possa perceber e ter uma nova diretriz na sua vida, buscando permitir a mudança. Exato. É uma permissão, é um comportamento e é uma decisão. E a mudança inspira medos, instabilidades, porque é o desconhecido, né, Sandra? Sem dúvida. Esse cérebro fica apavorado, então às vezes a letra vai sair até trêmula, mas treina para ter uma letra firme, com propósito, para você seguir adiante e conquistar esse novo. Isso é importantíssimo. Ô Sandra, nas análises que você faz, vamos dizer, nas empresas, né? Você analisa mulheres em várias faixas, sim, etárias, né? Empresas, sim, eu imagino, de call center, ou mesmo uma Gerdau, vai ter desde um colaborador que iniciou o trabalho ali como um trainee, por exemplo, como um CEO, né? Exato. E o que você mais percebe? Quais são as principais dicas na parte comportamental que você pode nos contar? Nós estamos, inclusive agora, né, graças a Deus existe uma verticalização, os olhos de todo o Brasil voltados aí para a questão da atualização da lei, ali a NR 14.831/24, que vem pedir que os proprietários de empresas, os empresários, eles cuidem com muito carinho da saúde mental aí do seu colaborador, né? Então, o aumento de estresse, as síndromes, os burnouts,
os quadros de TDAH, de autismo, tudo isso aumentando sobremaneira por conta de um quadro social que nós vivemos. Então, na verdade, a NR01, ela já existe há 46 anos, ela não começou ontem, né? Onde envolvia assédio, depressão, absenteísmo, presenteísmo, movimentos internos e externos de conflitos, né? Com a própria convivência empresarial. E agora, né, a partir ali da atualização da lei 14.831/24, que deveria ter sido cobrada ano passado, em 2025, e passou para agora. Então, a partir de maio, você, meu querido amigo que é empresário, que está me ouvindo nesse momento, tenha você 2 colaboradores, tenha você 2 milhões de colaboradores, você vai precisar fazer essa atualização, que é a elaboração do DRPS, que são os diagnósticos de riscos psicossociais, né? A montagem do PGR, dos programas de gerenciamento de risco, para que você consiga ter um clima saudável na sua empresa. Então, eu costumo dizer, a gente faz processos não de coaching, mas de neurocoaching e de mentoria, de counseling e mentoring dentro dessas empresas que eu citei. E eu costumo dizer que, olha, não espere que a empresa vai exigir menos. É a sua musculatura emocional que precisa aumentar, precisa se ampliar. E como que você faz isso? Atuando, aplicando ali a sua melhor versão. E como é a sua melhor versão? Falar não na hora certa, falar sim na hora certa. Eu já iniciei trabalhos com colaboradoras, principalmente falando das executivas, num sentido geral, que ela tinha muito orgulho em sair da empresa 9 horas da noite. Eu falei, tá errado. Não, como assim? Se você sai 9 horas da noite é porque você não está tendo tempo hábil até o teu período normal, que seria 18 horas no máximo dentro da empresa, para a execução das suas tarefas. Alguma coisa está fora de lugar, né? Num primeiro momento ela refutou, ela não entendeu direito e depois ela realmente acolheu e me agradeceu muito. Então, é a pressão, é o estresse, é a maneira como a convivência ela acontece. Eu admiro, e eu preciso referenciar aqui, né? Nós estamos aqui por causa de uma grande amiga, Flaviane Guimarães, aliás, um beijo, Flávia, que nos colocou em contato, por quê? Porque ela fez uma leitura da sororidade que você tanto pragmatiza e que eu vivo todos os dias da minha vida. Porque assim, gente, todas nós mulheres temos papéis maravilhosos e podemos brilhar independentemente de tentar roubar a brilho de qualquer outra mulher. Nós precisamos estar mais unidas nesse contexto, e dentro das corporações não é diferente, né? Então, às vezes existe ali uma briga, uma rusga, uma ciumeira boba, meu Deus do céu, né? Uma competitividade desnecessária, né? Então, por quê? Porque se você perde tempo olhando ali para a situação, para a formatação, para o desenvolvimento, bom desenvolvimento da sua colega, você não está cuidando do seu. Isso é fato. Então, assim, eu faço parte de uma classe, eu gosto muito, porque eu costumo dizer que nós somos amigos entre nós grafólogos. Não somos tantos grafólogos assim no Brasil, nós somos um número, vamos dizer, é uma profissão que ainda é muito água limpa, é oceano azul demais, porque as pessoas quase não conhecem, e ela é muito funcional, ela é muito verdadeira, né? Eu já pragmatizo, como eu disse, há 30 anos e meio essa caminhada grafológica, e nós temos um respeito muito grande, uns profissionais de grafologia pelos outros. É muito bonito isso de perceber. Certa vez eu fui abrir a CONAR, aqui em São Paulo, o Congresso Nacional de RH, e qual foi a minha surpresa? Eu até me emocionei quando abriram as cortinas e eu olhei que a primeira fileira inteira eram de grafólogos. A maioria eu conhecia e alguns não, e eu fiquei muito emocionada e muito feliz, grafólogos veteranos, pessoas que propõem essa ideia, né? Quando eu desenvolvi o aspecto de gravar, porque eu acho que a voz carrega, porque eu acho que tem emoção, porque para mim é muito mais simples. Então eu desenvolvi, e no começo foi uma briga, porque assim, os grafólogos mais ortodoxos, Sandra Santos, mas você vai gravar? Eu falei, eu vou gravar, que foi a maneira que eu identifiquei como sendo melhor. Mas eu não estou descaracterizando quem entrega uma pastinha com seu texto escrito. Eu acho que a voz, ela não só carrega, mas ela impacta no sentido positivo daquilo que ela pode carregar. E é assim que eu faço, e os alunos que vêm depois de mim também fazem dessa forma. Mas então, dentro das corporações, realmente, o maior desgaste que nós enfrentamos, efetivamente, é exatamente esse. O nível de comparatividade, que ele é muito alto, e ele faz com que você gaste uma energia enorme, dispendiosa e desnecessária para você ficar observando ali o desenvolvimento do seu colega, da sua colega e não o seu.
É muito complexo isso, eu vejo isso também no consultório, que é a mudança do padrão de comportamento feminino. Sim. Porque eu sempre explico, a alma feminina, ela nasceu para cuidar, compartilhar, e ela tem o dom de colaborar, a mulher. E o mercado que a mulher labuta hoje, né, esse mercado totalmente competitivo, traz a mulher para o criticar, competir e consumir. Sim. Então, é uma competição constante entre as mulheres, é uma competição com os gestores do sexo oposto. Sim. E isso não agrega, né, Sandra? Isso distancia a mulher desse lado mais introspectivo, mais lúdico, mais sensível, que vai fazer com que ela, por intuição, busque esses novos caminhos e o crescimento que ela vai ter. Então, se ilude muito a mulher que está fazendo essa competição, está olhando a colega do lado, como a Sandra colocou, e pensando que ela está ganhando. Não, você está deixando de progredir com você mesma o seu caminho. Porque o seu caminho é seu, ninguém vai tirar. É único. Não é verdade? É único. Todas as pessoas têm uma experiência única para viver. E esse compartilhar, eu falo que mulher adora fofoca, mas a fofoca é, eu aprendi uma coisa, é o que a Flaviane fez, ela falou de você para mim, eu adorei te conhecer e já estou trazendo você aqui para o mundo delas, para compartilhar todo esse conhecimento, todas essas possibilidades para as pessoas poderem também ter benefícios em relação ao trabalho que você faz. Então, esse compartilhar é em tudo. Você compartilha um sorriso, o seu lanche, né? Só dinheiro que é bom a gente não compartilhar muito, porque já é uma coisa complicada. Dinheiro e marido, não, meninas. Isso aí a gente não compartilha, né, Sandra? O restante a gente compartilha. Mas o restante a gente compartilha. Então, voltando para esse universo feminino, que é a nossa proposta aqui, de trazer a grafologia para o mundo delas, o que eu tenho também observado no consultório é que hoje a mulher está muito distante desta alma feminina por conta do desenvolvimento, do poder econômico, do excesso de atividades que gera esse estresse constante. Mulher tem jornada tripla, no mínimo, né? Quando não é quádrupla. Então, ela mal tem tempo de descansar, de ter um sono adequado, de ter momentos de prazer. Prazer, transar, quase ninguém tem. Em todos os sentidos. A questão da sexualidade, que é um capítulo à parte, né? Falta de tempo, cansaço físico, cansaço mental, que é uma coisa que, olha, estraga muito a nossa vida, mas isso é um capítulo à parte. Então, essa mulher está sobrecarregada e ela vai se distanciando desta alma geradora de vida, geradora de transformação. Como é que nós podemos ajudar essas meninas, Sandra? Por exemplo, aquela menina que tem dificuldade no relacionamento, aquela jovem que está começando na adolescência a conhecer o seu parceiro, sua companheira, e que tem aquela insegurança. Aquela moça que começou um relacionamento, que ficou noiva e depois desistiram, que ela está frustrada. Aquela senhora, aquela jovem senhora, né, que o relacionamento desgastou por conta de tudo isso que nós conversamos e ela está separada. Então, assim, na letra, como que nós podemos identificar esses traços? Você consegue identificar esses traços que seria uma solidão em relação ao companheiro, companheira? Como eu citei há pouco ainda aqui, né? A gente pode observar tudo na letra. Então, o excesso peguem o lápis o e excesso papel de aí controle, o excesso de controle. Então, por exemplo, quando eu quero excessivamente controlar tudo e todos,
a carência excessiva também, o descompasso entre as falanges gráficas. O que são falanges gráficas? Nós temos no corpo da letra 3 dimensões, que é 3 zonas, chamadas de zonas do grafismo. É a zona superior, onde fica ali o corte do T, a ponta do laço do F, do L, aquela base em cima. Depois nós temos o meio da letra, que é a parte da letra que repousa sobre a linha. Aquela, mesmo que a linha seja imaginária, tá? Que é a zona média da letra. E nós temos a zona inferior da letra, onde tem ali os ganchinhos onde desce as hastes do Z, do Q, do F, do P, enfim, a parte, tô falando de letra cursiva, tá? Então, que dá para analisar perfeitamente também a de imprensa, né? Porém, a maioria, as letras cursivas te entregam isso com muito mais facilidade. Então, quando existe uma equanimidade gráfica, um equilíbrio entre as zonas, você está mais próximas da sua linha de equilíbrio. Eu acho que é um pouquinho intangível, é meio confuso de falar sem que realmente eu observe. Por isso que eu peço para você, manda lá para mim que eu faço com todo carinho, realmente sem ônus algum para você, né? Não precisa pagar nada para fazer a tua amostra de perfil. Agora, a gente precisa falar também... Pode mandar do namorado também? Pode, mas aí manda o número dele, porque eu não passo para outra pessoa, tá? Não posso, segredo. Isso é uma questão ética, não tem jeito, né? Mas vamos lá. O que está acontecendo sobre a maneira que eu percebo como mudança comportamental, e eu vejo isso através de uma conversa muito franca que eu tenho com o meu grupo de mulheres ali, que é a minha sócia, Celine Vieira, a Bárbara Vieira, minha filha, e a Vitória, que é minha outra filha, e o meu filho Gabriel também. Nós falamos muito abertamente sobre isso. Eu costumo brincar que eu falo assim, se eu encontrar aquela bendita daquela mulher que queimou o sutiã na praça, mas ela me paga. Porque ela fale por ela. Gente, viva a diferença, e tem diferença. Eu vou querer competir, eu vou muscularmente competir, força física com homem pra quê? Então assim, e aí, desculpa se de repente eu vou ferir alguma ideologia sua, alguma percepção diferenciada, mas apenas ouça. Vocês acham que deu certo esse formato, gente? Olha o que nós estamos observando enquanto proposta de família. Porque além da gente continuar sendo a provisão física, financeira, emocional, afetiva, nutrição, que a gente tomou para nós tudo isso. Então, assim, na verdade, gente, quando eu percebo alguma mulher competindo em beber mais que homem, em fumar mais que homem, em se tornar muito mais yang, desnecessariamente, eu não vejo motivo nisso, entende? Mas eu sinto que não é voluntário, né? Ela foi não, exatamente. Então, assim, são vítimas de um comportamento que a sociedade moderna infringiu. Então, eu sempre vejo... Que é não honrar as diferenças, né? Exatamente. Então, é fazer um trabalho... Mas aí que tá, quando você tem o autoconhecimento, aí você volta pro seu lugar. Então, é nesse momento. Por isso que, assim, o autoconhecimento é vital. Por exemplo, uma pessoa que ela se dispõe a ocupar um dos 3 papéis, da vítima, da agressora ou da salvadora. Nenhum desses papéis ela vai ganhar. Todos ela vai perder. Todos. E todos eles são muito sofridos, são muito doloridos, na verdade. Mas, por exemplo, uma pessoa pode ser salvadora porque ela não está olhando para as próprias dores. Ela não está conseguindo, ela não quer se fragilizar. Então, ela tem que estar sempre salvando o mundo. Ou ainda, me perdoem, uma arrogância cognitiva que pode mais do que o outro. Tem mais força que o outro, tem mais capacidade que o outro. Como que isso é grafado, né? Isso é refletido na letra. Exemplo, esses 3 comportamentos que você falou, da salvadora, da vítima agressora. E da agressora, fala para nós, assim, alguns traços bem fáceis de serem identificados na grafia. De novo eu digo, a gente, quando a minha última especialização foi com um grande mestre da grafologia, não está mais entre nós, infelizmente, professor José Carlos de Almeida Cunha. Ele foi um decano da grafologia nacional, ele é considerado um decano da grafologia nacional e ele é mineiro, então nós tivemos muitas e muitas partilhas ali num apartamento charmosíssimo dele ali na região da Serra, onde ele reunia várias pessoas para esse estudo tão delicioso sobre grafologia, e foram muitos encontros nesse sentido. Então, o que acontece é que ele falava muito sobre uma coisa chamada carimbologia. Ele fala, não façam carimbologia. Por quê? Porque nenhuma letra é igual a outra.
Nós podemos estudar dentro do grafismo uma coisa que se chama dimensões gráficas. O que são essas dimensões? Tamanho da letra. Se a sua letra é pequena, você está quase sumindo no papel, o jargão grafológico disso é pata de mosca. Imagina a mosquinha andando e ela passa assim no dia inteiro e ela escreve pata de mosca. Então é uma letra extremamente pequena. Isso pode referendar um princípio de um processo depressivo. A pessoa está se anulando. Em conjunto com outros aspectos, nunca eu posso falar de um traço só. Tá vendo como é delicado? É delicado. Por exemplo, a letra gigantesca, a letra muito grande. Antigamente nós dizíamos que era muito a proposta do adolescente. Por quê? Porque o adolescente, ou ele quer ir pra todas as baladas, ele quer transar com todas as menininhas, ele quer sair pra rua, ele quer, e as meninas também, enfim. Ou ele se fecha excessivamente, mas vai também hoje pro mundo digital com letras muito grandes, querendo o seu espaço. Então é um conjunto, é muito interessante, porque é um conjunto de detalhes no grafismo, mas, entretanto, todavia, se a letra do seu filho, do seu tutorado, do seu sobrinho, de quem você orienta, do seu aluno, ela é uma letra com manchas, com rabiscos, com borrões e com excessos de ângulos. O que são ângulos, Sandra Santos? Aquele portão ponta de lança, que lá é ângulo. Então, se a letra tem muito de tudo isso, precisa ser observado com um carinho maior. Porque pode estar sinalizando isso aí que você falou, uma dificuldade no trato relacional com as outras pessoas. Então, isso é muito sério. Então, a grafologia, ela é realmente um processo científico e absolutamente VIP, singular, individual, exatamente por conta desse movimento, entende? E aí o conjunto, por exemplo, já te falaram que você não sorri só com a boca? Não. Não? Impressionante, eu não sei como. Porque você sorri com os lábios e sorri com os olhos. Os seus olhos têm um brilho especial. E é fato isso. E eu vi isso na letra. Quando eu toquei a sua letra a primeira vez, eu falei assim, puxa, eu não estou falando de aspecto físico, eu estou falando de uma escolha. Talvez em uma resiliência diante das dificuldades que acontecem, porque acontece na sua vida, na minha, de todo mundo está ouvindo a gente, não se iludam com redes sociais, não tem vida perfeita, sem estria, sem adolescente chato, não tem, não existe, tá? É só lá na rede social. Independente disso, a escolha que eu faço, e a sua escolha é sempre uma escolha positiva. O pau tá quebrando, o mundo tá... E eu te falei isso na hora que eu fiz a amostra de perfil. Então, assim, onde é visto isso? É um conjunto. É a harmonia da tua letra, né? É a integralidade. Você tem isso na letra, que é essa equanimidade que eu falei, que é tanto que tem uma coisa que eu não falei lá, eu vou falar agora aqui. Olha só o segredo, meninas. Você tem um trato absolutamente igual com todos os seres humanos. Você não acredita que ninguém é melhor ou pior, ou porque teve mais oportunidade, ou porque estudou muito, ou porque não estudou nada, ou porque tem dinheiro demais no banco, na carteira, ou porque não tem. Você tem esse sentido da igualdade. Isso é muito presente na sua característica de personalidade. É verdade. Entende? Então eu vi isso também na letra. Então, percebam, pessoas, é um conjunto, né? É um conjunto de situações que vai te levar. Porém, nós, seres humanos, nós somos os únicos animais da natureza que temos a pinça. Só nós temos a pinça, nenhum outro animal. Então, se você vai orientar alguém a escrever melhor, não dá caderno de caligrafia, mas pede para a pessoa fazer aqui, ó, uma postura. Porque como a escrita, ela vem aqui para tocar o seu motriz, então é importante que você tenha esse efeito da pinça. Se você tá deitado sobre a mesa, se você tá assim, se você tá com preguiça, nem escreve. Entende? Então, é exatamente isso. Isso é uma dica legal, que pode observar, que você, né, que está me ouvindo nesse momento, pode observar se a letra ali do seu filho, do seu sobrinho, do seu aluno, ela tá com muitas manchas, marcas e borrões, que isso sim pode caracterizar um princípio de algum problema sério. Eu acho que todas as mães agora ficaram frustradas, porque já estava todo mundo indo na papelaria comprar o caderno de caligrafia, não é, meninas? Não, e a Sandra falou que não precisa, não é para fazer. Então é um papel sulfite comum e vamos escrever para nós podermos interpretar, né? Exatamente. Eu tenho guardado vários bilhetinhos, né, dos meus filhos, que porque legal. Uma época eu ficava no consultório, pegava na escola e eles ficavam por lá numa sala fazendo lição, e quando acabavam eu escrevia um bilhetinho e punha debaixo da porta. Mamãe, já terminei, quero o iPad. Porque na época era o iPad, né? E é uma gracinha aqueles bilhetinhos, né? É. E um hábito que eu também desenvolvi quando acontece aqueles BOs, né? Aquelas malcriações, eu espero, depois eu converso e pergunto se entendeu. Você entendeu?
Então, escreva para mim o que você combinou, o que você entendeu. Bom. Então, eu tinha até outros dias, aí antes da mudança, algumas cartinhas dessas, né? Deles escrevendo, pedindo, dizendo o que aconteceu e a proposta que eles tinham de fazer a mudança. Mas agora já cresceram, estão tudo maiores de idade e eu não vejo mais as letras, né? Porque é tudo computador, tá certo? Mas, Sandra, uma delícia conversar com você, poder partilhar de todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que o mundo delas ficou muito mais colorido, com outras possibilidades, com a sua participação. Então, eu já aproveito para agradecer muito a você. Eu acho que vai lotar a sua caixa de mensagens de tantas cartinhas que você vai receber. Sim. E agradeço também a sua bondade de poder fazer esse trabalho para as minhas espectadoras, né? Essa doação que você está fazendo. E eu quero, assim, ir agora para o final do nosso programa, infelizmente passa tão rápido, perguntando para você uma outra questão. Nessa parte cooperativa que você faz nas organizações, participando desses processos de contratação, de reposicionamento das pessoas, né? O que você considera como o maior valor que a mulher traz, com todo o feminino, para esse mundo corporativo? A mulher, vítima de todo esse cansaço, dessa mudança, dessa descaracterização de persona, que ela quase, quer dizer, acho que eu posso dizer, que ela veste, né, um personagem mais masculino nas empresas. Sim. Você consegue perceber feminilidade nos traços de grafismo delas? Você consegue despertar esse feminino? Como é que você vê isso com esse trabalho maravilhoso que você faz de mexer com a inteligência artificial também? É possível, sim, porque a partir do momento que a pessoa ela se compreende melhor, ela se conhece melhor, ela também manifesta a sua melhor versão, né? Então, existem mulheres, sim, que naturalmente têm características Yang mais aprimoradas e exacerbadas, e tá tudo bem, é só ela arranjar um companheiro que tenha mais características Yin e de sensibilidade diferente, também não há problema nenhum nisso, tudo se adequa numa proposta de existência. E, sem dúvida alguma, a ideia, né, central ali de que quando eu olho para as minhas sombras, né, ou seja, eu tenho uma facilidade maior, tenho uma abertura consciencial para lidar com elas. Quando eu oculto, quando eu ponho elas debaixo do tapete, naturalmente eu vou passar uma vida inteira fugindo de olhar para isso. Então, isso em termos de proposta da inteligência emocional, inclusive, que é uma base, né? E como isso se manifesta no grafismo é uma funcionalidade específica, né? Então, quando a pessoa ela consegue trazer a melhor versão, naturalmente ela traz também o melhor resultado da sua conexão. Então, é sobre esse movimento. Você havia trazido um bilhetinho, não? Deixa-me fazer. Como é que Eu trouxe um bilhetinho do meu sobrinho para você ver, para fazer uma análise para nós. Tá. Então, se quiser que eu faça de público apenas uma amostra... Eu te mandei. Mandou? Mandei. Deixa eu achar aqui. Ô, Sandra, eu gosto muito de destacar com as pacientes, né, com as clientes, que esse comportamento adquirido, que é doentio, né, Sim. Workaholic, sim, competitivo, foi fruto, ela foi enganada, foi né, ou foi conduzida, como se fosse uma boiada, né, para esse comportamento. Então, é uma vítima. A mulher hoje é vítima de um comportamento que a sociedade impôs. Todas nós, eu me incluo nelas, né? E nada impede que nós, conduzidas por uma pessoa muito sábia, muito amorosa como a Sandra, aplicando uma técnica tão interessante, tão sutil, que você conheça melhor esse comportamento e tenha também possibilidades de mudança. Então, é um convite constante à mudança. Eu explico na consulta o quanto é importante nós permitirmos que o nosso corpo assimile todas as diferenças que o meio ambiente
oferece hoje para o nosso cérebro, Uhum. para que ele traduza para o DNA e consiga moldar uma célula nova com uma capacidade funcional melhor do que a antiga. Exato, é epigenética, né? Para que a gente possa evoluir com qualidade de vida com o passar dos anos. Então, quem se bloqueia, quem não se permite, quem não se conhece, quem não tem energia, quem não tem força, Sim. quem tem medo, tem insegurança, está perdendo esta chance e vai passar pelos próximos anos cumprindo tabela. Sim. Então, é um convite que eu faço a todos vocês, as meninas, seus esposos, seus companheiros, seus filhos, que vão assistir essa interessante entrevista com a Sandra Santos, para experienciarem algo tão leve, tão divertido até, que é a análise grafológica da sua escrita. Exatamente. Eu vou mandar um recadinho então agora para o Bruno, é Bruno, né? Bruno. Para o Bruno, diante do grafismo que me foi entregue aqui. Então vamos lá. Então hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, momento que estamos gravando essa entrevista, e eu estou aqui com uma amostra gráfica do Bruno para traçar aspectos parciais de seu perfil grafológico. Bruno, as características que se revelam aqui são de uma pessoa determinada, de uma pessoa que não desiste frente a obstáculos, até tem uma faca no dente para a realização daquilo que se coloca adiante. É uma pessoa que traz como característica fundamental um pouco de intolerância para limitações extremas. Então, gente que queiram definir o que você vai fazer, como você vai fazer, qual o seu próximo caminho, sua próxima escolha, te incomoda um pouco. É uma pessoa que se permite realmente aproximar quando isso é de interesse, é de vontade própria, porém com, de novo, a questão dos limites diante de pessoas invasivas e contraditórias. Tem um senso, uma taxa de busca de controle pessoal muito grande, inclusive porque em determinadas situações houve, às vezes, passa por determinados focos ali de apagar incêndio, e quando estoura de uma vez só. Então não queira ver o Bruno bravo, porque realmente não vai ser positivo ali. Então é uma característica de alguém com extrema responsabilidade. Se nós estivéssemos falando aqui, nesse momento, se nós estivéssemos falando de uma vaga, de uma contratação, nós estaríamos falando de segurança e confiança com relação àquilo que fala valer realmente o fio do bigode, pode confiar. Porém, ao mesmo tempo, também exige que as outras pessoas ajam de maneira similar e em determinadas situações perde um pouco de energia nesse sentido. As características de personalidade são muito mais a comemorar, quase nada a lamentar efetivamente, tirando esse lado assim mais intenso de 880 do pragmatismo mesmo. É só uma amostra, você conhece ele. Maravilhosa, obrigada. E acertou muito desses traços, né, de comportamento dele. Muito obrigada. Imagina, é assim que funciona, pessoal. Então, mais uma vez, eu vou dizer muito obrigada à Sandra. Ela trouxe para nós, para o mundo delas, um conhecimento novo e que vai agregar muito nesse conhecimento que nós merecemos ter de nós mesmas. Então eu convido a todas vocês a seguirem a Sandra. Como é que você está no perfil na rede social, Sandra? Meu Insta é Sandra Santos Grafologia, simples assim, né? Sandra Santos Grafologia, bem como o meu canal do YouTube também, é o mesmo nome. E os meus créditos de mobile são 031991086256, que é Belo Horizonte. Eu espero você. Depois eu escrevo para vocês sobre o telefone e o contato dela, o contatinho dela, tá bom? E espero que todas vocês aproveitem bastante do que nós falamos aqui e se inspire para as mudanças, para os novos comportamentos e que manifestem na letra com precisão, essa segurança, essa vontade e esse brilho para serem a mulher que vocês foram criadas para ser. Geradoras de vida, né, Sandra? Exatamente, eu quero agradecer também, quero fazer um convite a você que está aí me ouvindo agora, né? Primeiro que muitas vezes nós
vemos iniciativas e nós dizemos assim, mas meio que eu tô meio apertada de grana agora, não posso ajudar. Não é só com dinheiro. Essa transmissão, esse transbordamento, como por exemplo, para você não faz nenhuma diferença, mas para nós faz toda a diferença que você envie um aviãozinho com essa entrevista, se você achou que vale muito a pena para uma amiga, para várias amigas, que você coloque ali realmente o posicionamento, porque a gente sabe aí do algoritmo das redes sociais que isso faz muita diferença. E eu te convido também a ficar, vamos lá, 72 horas, 3 dias apenas, sem nenhuma reclamação. Vamos lá? Será que você consegue? 72 horas sem reclamação. E incluindo uma coisa sensacional, fantástica, que é a gratidão. Então, inclua a gratidão no seu dia, na sua vida, porque ela com toda certeza nos imuniza, inclusive, contra doenças e nos põe num patamar consciencial de energia muito melhor. Gratidão a você. Além de pensar, escrevam. Exato. Com bastante capricho, porque vai fixar melhor e vai ser muito mais proveitoso. Um abraço para todas vocês.